As taxas de juros não são um monstro que a gente acha que elas são. Então vamos lá, pra gente poder entender o que é juros, o que é taxa de juros, o que é esse lance louco de poupar e pegar dinheiro emprestado, a gente precisa primeiro entender preferências intertemporais de consumo. Ou seja, pessoas preferem consumir em tempos diferentes. Tem quem prefira consumir hoje do que amanhã e tem quem prefira consumir amanhã do que hoje. Um exemplo perfeito disso é o teste marshmallow. O que é o teste do marshmallow? O teste marshmallow foi um teste feito com crianças em que colocava-se uma criança numa sala com um marshmallow na frente dela. Se ela não comesse o marshmallow, depois de um tempo, viria uma pessoa e daria mais um marshmallow para ela. Basicamente isso, igualzinho poupança mesmo. Se ela não comesse o novo marshmallow, ela dobraria, ela ficaria com 4 marshmallows. E por assim vai. E aí foi mapeando as preferências de consumo dessas crianças, né? Alright, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. Algumas crianças esperavam, não comiam o marshmallow, cheiravam o marshmallow, pegavam pedacinhos do marshmallow para provar, mas o marshmallow em si inteiro ficava lá. Outras crianças fechavam o olho, não comiam marshmallow. Quando vinha a segunda unidade do marshmallow, algumas crianças comiam um segundo e ficavam com um só esperando o próximo. Outras deixavam os dois e esperavam dobrar para ter 4. E enfim, preferências de consumo mesmo. A mesma coisa vale para taxa de juros, para dinheiro. Pensa o seguinte, você prefere que eu te dê R$100 hoje ou R$100 semana que vem? R$100 hoje. Mas e se eu falar, você prefere que eu te dê R$100 agora, hoje, ou R$150 semana que vem? Já fica uma decisão um pouco mais difícil. Tem gente que vai preferir R$150 semana que vem, tem gente que vai preferir R$100 hoje. Isso é bem pessoal. Mas isso revela preferência intertemporal, ou seja, as pessoas claramente preferem liquidez, valores iguais no tempo, quanto antes eu receber melhor. Mas valores diferentes, eles estão expostos à preferência. Então, alguns vão preferir 150 semana que vem e outros vão preferir 100 hoje. E é isso que vai determinar se você é um poupador ou um tomador de empréstimos, no geral. Mas onde que a taxa de juros entra nessa brincadeira? Vamos lá. Você vai pegar R$100 então emprestado com teu amigo. Vamos usar esse exemplo. E o seu amigo ele ia usar esses R$100 para pagar uma conta de luz adiantado com desconto. Evidentemente que se ele te emprestar os R$100, ele não consegue mais fazer isso. Então, ele com certeza vai te cobrar juros. Por quê? Primeiro motivo, custo de oportunidade. Ele vai perder o desconto na conta de luz. Então, pelo menos o que ele vai perder, ele deve te cobrar. Ou seja, o custo de oportunidade dele, ele vai te cobrar. Segundo motivo, risco. Tem um risco de você não pagar. Ele vai computar esse risco e te cobrar por esse risco. E terceiro, questão de oferta e demanda. O quanto você está precisando desse empréstimo? Você está disposto a pagar muito por esse empréstimo? Se nada ele vai falar, você precisa de R$100, eu vou querer 200 depois. E aí, você vai pagar? Dependendo da sua disposição a pagar, ele vai te cobrar. E isso vai depender também de quê? Quantas pessoas estão dispostas a te emprestar R$100? É só o seu amigo ou tem várias pessoas para você consultar? Ao passo que, por exemplo, se você só tiver um banco para te emprestar R$100, esse banco te empresta R$100 e ele te cobra R$300 de volta. Ou seja, ele vai te cobrar um juros de R$200. Ele vai te cobrar juros altíssimos. Agora, se você tem várias opções de banco para pegar R$100 emprestado, eles vão te cobrar 101, 102 de volta. Então eles vão te cobrar juros mais baixos por causa de competição, por causa de mercado. Então, essas três coisas vão definir o preço desse empréstimo, né? Os juros desse empréstimo. A taxa de juros é o preço da poupança, é o preço do dinheiro no tempo. Então, por exemplo, quando você vai pegar um dinheiro emprestado no banco e você se depara com aquela taxa de juros alta ou baixa, o que está definindo essa taxa de juros? Custo de oportunidade. O banco podia fazer outras coisas com esse dinheiro que ele está deixando de fazer para te emprestar, ou seja, ele podia emprestar para o governo. Você pode emprestar dinheiro para o governo e o governo te promete pagar um montante que você emprestou, mais uma taxa, que é a taxa Selic, que é do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Fazer um pequeno parênteses aqui, a taxa Selic ela pode ser a taxa Selic meta, que é a taxa definida pelo Conselho de Política Monetária, que reúne periodicamente para definir a meta da Selic, ou seja, a gente quer que a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia, ela chegue a tal ponto. E a taxa efetiva é a taxa praticada nos mercados de títulos públicos federais. Tem essa diferença, então. A taxa meta não é a mesma coisa que a taxa efetiva, elas tendem a convergir porque o Banco Central ele se esforça para manter, para cumprir a taxa meta. O Banco Central ele se esforça para poder manter a taxa meta, mas enfim. E basicamente um título do Tesouro te promete pagar o montante do título mais essa taxa que é a Selic. E isso é um custo de oportunidade para o banco. Então ele vai te cobrar pelo menos essa taxa. Já de cara, já te cobra pelo menos essa taxa. E isso explica por que a Selic é considerada a taxa base do mercado, né? Você pode emprestar para o governo, em tese, com bem menos risco do que emprestar para um cidadão comum, porque o governo ele detém a máquina que imprime dinheiro, então na pior das hipóteses ele imprime dinheiro e te paga, ele paga os devedores. Então tem um risco muito mais reduzido do que emprestar para o seu
seu Joaquim da esquina, por exemplo. Então as pessoas preferem emprestar pro governo. Então ninguém vai aceitar emprestar para você se não for pelo menos na taxa básica de mercado, que é a taxa Selic. Outra coisa que vai incidir nos juros vai ser o risco. O banco vai fazer uma pequena entrevista com você para ver o quão bom pagador você é. Ele vai ver seu histórico de pagamento, seu histórico de dias, se você está muito endividado, etc. E vai ver se você tem capacidade de pagamento. E vai avaliar seu risco. De acordo com o risco, se for um risco alto, o banco vai exigir recompensa maior. Um risco baixo, o banco vai exigir menos recompensa, etc. E, além de tudo, tem a própria dinâmica de mercado, né? Quantos bancos você tem de opção para poder pegar esse dinheiro emprestado? Poucos. Então tá rolando ali um oligopólio, eles podem colocar o preço da poupança mais alto e você vai ter que pagar. São muitos, então eles vão competir, não tem tanta... Eles vão competir, então o preço vai ser menor. É a mesma lógica do arroz, né? Tem muito arroz na economia, poucas pessoas demandando arroz, o preço do arroz cai. Tem muitos bancos com muita poupança na economia, pouca gente pegando dinheiro emprestado, o preço do dinheiro cai, a taxa de juros vai cair também. Os juros não são produto da vontade. Os juros não são definidos pela vontade de alguém. Esse é um dos grandes enganos de Dilma. Dilma baixou os juros pela vontade dela e aí a economia deu um laço nela. Os juros são uma variável econômica que diz respeito ao preço do dinheiro. Se o governo utiliza a maior parte da poupança nacional para subsidiar os empresários via BNDES, o resto da poupança nacional vai ter juros muito mais altos. Isso é a aula 1 de economia. É isso que vai definir um pouco a taxa de juros, principalmente as relações de mercado, mas é bom a gente pensar também o que no custo de oportunidade das transações e no risco. Então, no mais, taxa de juros é um sistema de preços, é o preço do dinheiro em relação ao tempo, é o preço da poupança e dos empréstimos. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Bibliografia na descrição, dúvida nos comentários. Até o próximo vídeo. O tempo é um recurso escasso, então muito obrigado pelo seu.